Bom, primeiro eu quero dar as minhas congratulações por esse trabalho. Só te apresentar o teu nome? Alex. Alex. Xavier. Okay, Xavier. Antes, minhas congratulações por esse trabalho. E o que me passa muito nessa história que é narrada é uma sensação de que você está abordando dramas que, de certa forma, são transportados de pais para filhos, mesmo que os filhos tenham uma relação totalmente fechada com seus pais, mesmo que eles tenham uma relação de desprezo, uma relação afastada desses pais. Me lembra até um clássico versículo bíblico de que os filhos acabarão pagando pelos pecados dos seus próprios pais. Oi? Qual clássico? Não, um versículo bíblico de que os filhos vão acabar pagando pelos pecados dos seus próprios pais. Eu quero saber se, de certa forma, esse conceito, né, desses dramas, né, de culpas que os filhos acabam carregando dos seus pais, talvez tenha sido o principal fio condutor para a criação desse roteiro. Alors bravo pour votre travail. On a la sensation que votre intention est de montrer des drames où on sent que ces drames sont transportés de père en fils, même si leur relation est déjà très éloignée, où ils sont des rapports très fermés, on sent quand même qu'il y a des traumatismes qui se transportent de l'un à l'autre, ce qui me fait penser à un vers, à une question de la Bible, quand on dit que souvent les fils doivent payer pour les péchés de leurs parents. Est-ce que ce concept un peu de cet héritage père-fils serait un peu le fil conducteur de ce film? Peut-être pas le fil conducteur, mais en tout cas, on va dire l'ambiance, l'atmosphère symbolique, oui. Effectivement, il y a cette notion de transgénérationnel, des choses qui se transmettent malgré nous, et notamment à la violence, puisqu'il s'agit ici de patriarcat, qui est un régime terroriste et qui est une sorte de système culturel même. Et que cette violence, en fait, c'est aussi, je crois, un choix. On choisit d'être violent, on choisit de reproduire la violence peut-être dont on a été victime, ou on choisit d'essayer de la contrer. Et quelquefois, c'est pas toujours facile. Eu não diria que é realmente um fio condutor, mas com certeza ele faz muito parte da atmosfera simbólica do filme, que trata muito do transgeracional, realmente, das coisas que são transmitidas, muitas vezes apesar de nós. A violência que é mostrada no filme do patriarcado, que é praticamente um regime terrorista, né, que é um sistema cultural já muito enraizado na sociedade, mas mesmo assim, para mim, a violência ainda é uma escolha. Você pode escolher reproduzir, né, o que você sofreu, ou você pode tentar evitar, mesmo se nem sempre é fácil evitar a reprodução dessa violência. Et juste pour clore sur la phrase biblique qu'il a citée, effectivement, il est question de lien de sang. Et le lien de sang, en fait, est un lien qui est irrésiliable. C'est quelque chose qui est irrésiliable dans les yeux et dans la tête de la société. Et d'ailleurs, quand on regarde après, si on est concret, lorsque l'on découvre un fait monstrueux, d'un auteur, d'un crime monstrueux, l'entourage de ce criminel est voué à la disparition. Ils sont stigmatisés. On ne peut pas voir ces gens-là, on ne peut plus porter le nom. Il y a des faits divers concrets que je pourrais citer, mais ça se finit par des suicides, par des disparitions, mais eux-mêmes aussi sont touchés et payent sans doute, l'erreur du proche, du parent.
sobre esse versículo que você citou, realmente se trata de relações sanguíneas, né? Que são inquestionáveis, né? Não dá, irrefutável, né? Aos olhos da sociedade, a gente não pode escapar dessas relações sanguíneas. O que acontece muito quando tem um crime hediondo, né? Monstruoso, é que o círculo de afeto, os próximos das pessoas são muito impactadas. Muitas vezes, alguns se suicidam, desaparecem, porque são estigmatizadas pelas sociedades e acabam pagando também o erro do criminoso. Vou pedir só um segundo, só para me certificar que está tudo certo aqui. Je vais vérifier si tout marche bien. Ah oui. Tudo certo? Certo. Javier, e ainda, acho que sobre esses temas, nas respostas você fala muito sobre círculos, sobre reproduções, e eu acho que no filme existe muito, assim, por uma tradução visual desse texto, uma questão circular, que talvez para mim represente a questão do círculo vicioso. Eu quero que você comente sobre essa questão do aspecto visual e de onde partiu essa escolha de ambientar um protagonista nesse mundo da moda, como estilista, né, de moda. Se de certa forma isso também te trazer uma inspiração meio estilística, né, para fazer todas essas traduções visuais do roteiro. Je vois souvent dans les réponses que vous donnez, vous parlez un peu de reproduction, de cercle, on peut même penser à un cercle vicieux à un certain moment. Donc, et dans la traduction visuelle du texte, pourquoi avoir choisi le monde de la mode? Est-ce qu'il y a une inspiration dans le style de la mode et le style de cette traduction visuelle, cette représentation? J'ai pas bien compris la question. Ouais. Pourquoi avoir choisi acho que como um exemplo, talvez para exemplificar essa questão do estilo, do visual, Sim. o filme ele tem muitas tomadas em 360, às vezes 180, sobretudo no início, quase como se fosse uma espiral, né, um círculo. Ah oui, il dit qu'il y a beaucoup de scènes en spirale, Oui, un oui, peu, oui. en 360 degrés, et peut-être que le monde de la mode, ça prête bien à ce genre de... Non, parce que en fait, j'aurais pu choisir que le défilé, la scénographie du défilé soit carrée ou non. C'est vrai que il y a un rapport symbolique. Hein, le film s'ouvre sur un défilé de mode et le podium en fait est une sorte de double spirale. Alors pourquoi le monde de la mode? Ça n'a rien à voir avec la spirale, mais le monde de la mode est un monde qui symboliquement aussi représentait ce que je voulais raconter. Le premier, c'est le personnage hérite de la maison de couture Orsino. Il devient le nouveau directeur artistique de cette marque parce que le créateur vient de mourir. Donc, on peut dire que c'est son père spirituel. Et lui, il doit être entre héritage et rupture. C'est-à-dire continuer ce que le créateur a fait et en même temps apporter sa patte. Donc, voilà. Deuxièmement aussi parce que c'est un milieu qui objectivise les femmes. Et d'ailleurs le film commence sur une armée de femmes, de visages, comme ça, de corps, qui sont que des cintres, qui n'expriment aucune expression. On leur demande ça aux mannequins, hein. Porter des vêtements et ne pas apparaître, que leur personnalité n'apparaisse pas, quoi. Elles sont un regard neutre. Mais à quoi elles pensent ces femmes quand elles défilent? Et du coup elles deviennent des prénoms. Et le trombinoscope de toutes ces mannequins fait forcément penser au trombinoscope de toutes les femmes disparues qu'on voit plus tard. Donc il y a plein comme ça de symboles qui viennent se marier entre le monde de la mode et le monde de la mort,
des pompes funèbres, je veux dire, hein. La maison de couture et la maison funèbre. Il y a tout un rituel, il y a tout sur le vêtement, sur l'identité, sur l'apparence. Donc c'est tout ça qui symbolise. Donc c'est pas forcément avec le cercle, si vous voulez. Essa questão a qual você se refere de ter escolhido a moda e com essa questão de espiral não é realmente ligado. A questão da espiral é mais, como você falou, do círculo vicioso, né? Uma questão de escolha estética, mas o mundo da moda ele adentrou mais pela relação simbólica que existe entre a moda e a questão dos personagens, né? O personagem principal ele herda a casa Orsino, né, que é uma maison de alta costura, e para se tornar o diretor artístico, porque o criador morreu, e ele fica um pouco entre a herança ou a ruptura, ou seja, continuar com a marca, mas também trazer o seu diferencial, né, a sua personalidade. A questão da moda, ela objetiviza muito as mulheres. No começo, nessa primeira cena, que é um pódio, né, a gente vê mulheres que parecem quase cabides, porque muitas vezes é pedido a elas que não têm expressão na face, que não transmitem nada, e elas acabam se tornando um exército de apenas aparências, né, sem personalidade, com olhares neutros, e que se torna apenas o seu nome, se reduzem a seus nomes, né? E ele chamou de trombinoscópio, mas pode ser talvez outro termo em português que traz mais essa sensação de um desfile de pessoas e de nomes, que pode ser tanto os manequins quanto as vítimas, as mulheres vítimas. E talvez um paralelo entre a casa funerária e a maison de couture, né? Então tudo isso é um ritual que está muito na aparência, muito apenas nesses cabides no que se tornam essas mulheres. Perfeito. Eu quero agora voltar para o seu trabalho anterior, que é Custódia, que é o seu longa-metragem de estreia. Dessa vez foi baseado em um curta. E eu quero saber como que é o peso de produzir um segundo longa quando no seu debut, na sua estreia nesse formato, você recebe uma aclamação, uma celebração mundial, inclusive não somente em festivais de Veneza, da França também, como até aqui em São Paulo, na Mostra Internacional, seu filme foi premiado, eu lembro muito bem disso. Acho que você até gravou também um vídeo de agradecimento, eu lembro que foi exibido no cinema. Então eu quero saber, né, como que é carregar, né, esse peso de um filme como Custódia, produzindo o segundo longa-metragem. Existem temores, você tem as suas próprias expectativas em relação a como esse filme vai ser recebido, ou enfim, você quer se desassociar do que foi feito antes e se concentrar nele agora, né, no sucessor? Alors, donc on va parler un peu de Jusqu'à la garde. En fait, c'était le premier film basé sur un court-métrage. Et on imagine que ça doit être un poids peut-être qu'un second film, après le succès tellement énorme du premier film. On se souvient, je crois qu'il y a eu un prix à Venise et peut-être aussi ici au Festival de cinéma brésilien. Il se souvient que vous aviez enregistré un petit témoignage sympathique à l'époque. Quelles sont vos craintes ou vos attentes de comment ce film souhaite être reçu? Est-ce que vous voulez vous dissocier du premier ou être dans un suivi? Je n'ai aucune attente, je suis préparé à ce que la proposition de ce film clive, il est clivant. Donc j'ai envie de dire, si les gens ont envie de voir Jusqu'à la garde 2, vont être déçus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me surprendre même moi-même, à essayer de ne pas être cantonné à un répertoire ou à une façon de filmer. Donc là, le film est sans doute plus rude, plus difficile à regarder et vient aussi bousculer énormément contrairement à Jusqu'à la garde qui
finalement est un film qui, même si je me donne à voir ce qu'on ne veut pas voir, dès ce film, je le continue ici, mais de façon beaucoup plus extrême. Je réinvente un peu nos attentes, je questionne beaucoup la place du spectateur, et là elle est malmenée. Elle est malmenée dans ce film. Donc chacun, je m'attends en fait à... Ce à quoi je m'attends, j'espère, c'est que les gens sortent de la salle en ayant passé, que ce soit un bon ou un mauvais moment, mais en étant transformés, quoi. C'est-à-dire, pour moi, le cinéma, il ne peut pas être tiède. Ok. Na verdade, eu não tenho nenhuma expectativa em relação ao filme. Eu quero apenas que ele vive a sua carreira enquanto filme. Se as pessoas querem ver um Custódia 2, vão ficar decepcionadas. Porque a ideia é eu também me surpreender enquanto artista, não me fechar num repertório ou não me fechar numa maneira de filmar. Eu acredito que esse filme seja mais difícil de ver do que o Custódia, porque já no Custódia eu queria mostrar algo que não queremos ver, mas nesse filme eu fui além disso, né, de uma maneira ainda mais extrema, né? Então podemos dizer que talvez o espectador seja às vezes um pouco maltratado. E é uma experiência, né? Cada um pode sair da sala tendo passado um bom momento ou um momento ruim, mas o principal é que ele esteja transformado. Para mim, o cinema não pode ser morno. Uhum. E uma última questão que na verdade é uma curiosidade, imagino que há muitas questões em relação à seleção de elenco, mas acho que uma escolha que me chama a atenção em filmes como esse é quando você faz a escalação daquela figura que vai aparecer a partir somente de fotografias, de vídeos, e existe isso com o pai do protagonista, né? E acho que o ator que ilustra aquelas imagens é chamado Jean-Marc Boivin, não sei corretamente a pronúncia. Que fez o papá, Jean-Marc? Jean-Marc Boivin. Isso. Eu quero saber como foi o processo de selecionar qual vai ser a face desse pai que a gente só vê naquelas imagens no fim do filme. En fait, le père est réduit à quelques images de vidéos, quelques photographies. Hein, et comment avez-vous choisi ce comédien, comment était pour le casting pour trouver ce visage de ce père? Ça a été un casting un peu plus traditionnel. On a cherché chez des acteurs de cet âge-là, avec quelqu'un qui soit crédible en étant le père de l'acteur principal qui est Marc-André Grondin. Et donc c'est comme effectivement c'est un personnage qui est décédé à partir du moment où le film commence. Donc il n'est pas présent dans le film, mais puisqu'il est question de gérer les obsèques, de vider la maison, eh bien on tombe sur quelques photos, la photo d'identité sur sa carte de sécurité sociale. Enfin, voilà, on a créé ce personnage qui en fait n'existe pas physiquement dans le film. Et avec aussi bien évidemment l'accord des acteurs qui sont prêts à prêter le visage à cet homme qui a commis des actes monstrueux. Na verdade foi casting tradicional, né, baseado na idade do personagem, que seja plausível ele para ser o pai do ator principal, e realmente a questão dele não aparecer de outra forma, porque seguindo a lógica do filme ele já havia falecido, então só tinha alguns na hora do enterro, ele achava alguns documentos, uma foto de identidade e tal. E o importante é que o ator representasse esse falecido. E o último ponto, eu estou perguntando a quem entrevisto, justamente estamos no Varilux, né, um festival que celebra o cinema francês. Eu quero saber de cada um e agora de você, um filme, sobretudo, que seja francês, que talvez os espectadores que forem assistir ou que querem ver o sucessor, de repente podem também se interessar, porque talvez tenha te ajudado no ponto de partida do roteiro, enfim, talvez tenha algum paralelo com o seu filme que você talvez gostaria de indicar. Est-ce qu'il y aurait un film que tu pourrais
indiqué, que tu penses qu'il serait un peu dans le même, comment dire, dans la même lignée, ou un peu qui t'inspire, ou un film actuel que tu as aimé, ou qui a pu t'inspirer pour ton film, ou tu vois un rapport avec ton film? Non, je ne vois pas de films sur lesquels j'ai pu directement me référencer. Si, et peut-être, mais ça n'a rien à voir dans l'histoire et tout, mais c'est plutôt dans l'émotion extrême dans lequel ce film a plongé, c'est Mother de Darren Aronofsky. Qui va jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas et que, alors bien évidemment c'est un film fantastique, ça n'a rien à voir avec mon film qui est très réaliste, mais de se dire que voilà, on peut prendre le spectateur et le mettre dans on parle de spirale, dans la machine à laver, quoi. Voilà. C'est un peu ça que j'ai eu l'impression en sortant de la projection de Mother, et je me suis dit j'aimerais faire un film comme ça où je vais être un peu sans concession, sans pour autant prendre en otage ou en traumatisant les gens, mais voilà. Ils sortent de là comme s'ils sortaient comment dire, une montagne russe. Oui. Eu não penso que eu me inspirei diretamente de nenhum filme, eu não vejo nenhum filme que tenha me inspirado. Talvez um filme me inspirou, mas não tanto pela história, mas mais pela emoção que ele suscita no espectador, que é o filme Mother, né? Que tem uma pegada mais fantástica, nada a ver com o meu filme, que é mais realista, mas a sensação que eu tive ao sair do filme é que eu estava numa máquina de lavar ou uma montanha-russa, e que ele realmente tem uma espiral, um pouco esse movimento, e isso me interessava, assim, esse cinema sem concessão, né? Sem traumatizar o espectador, mas levando ele a essa montanha-russa émotionnelle. Et aussi, par exemple, pour la double lecture, la lecture symbolique qu'il y a dans le film, dans toutes les actions, dans tous les endroits, dans tous les objets. Il y a aussi, je crois, dans Successeur, comment dire, en filigrane, énormément de symboles. E eu acho também que é outro paralelo com esse filme, que tem uma dupla leitura com inúmeros símbolos através de objetos que são muito representativos, muito simbólicos. Sim. Perfeito. Thank you, merci beaucoup. Thank you. Pleasure. Thank you, Alex. Obrigado. Prazer.